Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Segue o Fio Talking, o nosso momento de bate-papo com convidados muito especiais, onde falamos sobre saúde dos cabelos, pele e muito mais. E hoje estamos aqui com dois convidados muito especiais, o Dr. Eduardo Tausen e a nossa paciente em comum, a Bianca. O Dr. Eduardo é médico cirurgião bariátrico e a Bianca é nossa paciente em comum. Ela fez os tratamentos com o Eduardo e os cuidados da pele e do cabelo comigo. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Bianca? Tudo bem, Sejam obrigado. muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada pelo convite. Acho que eu falo por nós dois, a gente está muito feliz em estar aqui contigo nessa tua nova trajetória, né? Nesse bate-papo, nesse estilo podcast. Então, muito obrigada pelo convite. E eu acho que é muito importante a gente ter a Bianca aqui conosco, né? Para ter uma abordagem, uma visão do paciente mesmo, porque muitas vezes a gente conversa como médicos e com os nossos pacientes, mas ter a visão de uma paciente que passou por todo o processo da bariátrica, dos cuidados com o cabelo, do cuidado com a pele, eu acho que é importante esse relato para a gente poder tirar as dúvidas de outras pessoas que estão nesse processo ou estão procurando esse processo, para ficar mais fácil, mais acessível, até a maneira de linguagem da gente poder se comunicar com os nossos pacientes, né? E para começar, vamos falar com a Bianca, né? Bianca, como é que foi essa tua experiência do pós-bariátrica? O que tu sentiu de mudança positiva na tua vida? Eu quero que tu relate um pouco agora para nós como é que foi essa tua experiência. Então, acho que tudo começou com uma sementinha plantada em mim, que acho que foi muito sem querer, assim, de uma pessoa perguntando: por que tu nunca fez bari? Porque ela me conhece, uma amiga minha que me conhece a vida inteira e ela sabe o quanto eu sofri todos esses anos com a obesidade, né? E eu, na hora, fiquei ofendida. Pensei assim, bariátrica? Como assim bariátrica? Na minha cabeça, bariátrica era realmente o que muita gente ainda acha que é o caminho mais fácil. Que bariátrica tu teria que estar enorme para fazer bariátrica, teria que pesar, não sei, né, quantos quilos. E nisso, sem querer, essa pessoa plantou uma sementinha na minha cabeça e eu estava no processo de... Então, decidi se eu iria engravidar meio logo ou não, o que iria acontecer ali. E eu, então, agendei uma consulta com a doutora Giana Barros, que hoje é minha ginecologista. E vai, consulta vem. No final da consulta, eu estava quase levantando para ir embora e eu disse: Giana, a bariátrica não é um caminho para mim, porque eu tenho síndrome dos ovários policísticos desde que eu me conheço por gente. Desde os meus 12 anos eu comecei a ter sinais da síndrome e ela olhou para mim com assim, com a feição assim meio chocada de como que ela não pensou nisso antes, de me dizer isso antes. E foi então que ela me passou o nome do Eduardo. Eu acho que passou ali a minha ideia, isso era metade do ano, setembro. A minha ideia era, não, ano que vem a gente vê, né? Como assim agora ver alguma coisa? E conversando com a minha psicóloga, ela disse: e por que tu vai ficar pensando nisso? Remoendo isso? Por que tu não vai ver como é que funciona? Como é que é? E foi aí que eu agendei uma consulta, de manhã eu tentei agendar uma consulta, elas me encaixaram de tarde, e foi assim que começou o meu processo então com o Eduardo. Era 16 de outubro, e chegando lá, a palavra, tanto que hoje, quando a gente conversou antes de sentar aqui, eu disse que a palavra que, quando me perguntam do Eduardo, quando perguntam do médico que foi o meu médico, a palavra que me vem à cabeça é acolhimento, porque eu sentei lá e em todo momento da nossa consulta eu me senti muito acolhida e não me sentia culpada por estar obesa, por ter a vida inteira passado por isso. E a minha mãe me acompanhou na primeira consulta
E o Eduardo fez uma pergunta que eu acho uma das partes, assim, mais engraçadas, que ele pergunta, tá, mas tu foi gorda, tu foi gordinha a vida inteira? E eu, na hora, respondi, não, eu sempre fui gordinha. E minha mãe se meteu no meio e ela disse, né, não, filha, não é assim, tu não era sempre. Mas a questão é, eu sempre fui a mais gordinha da minha turma, das minhas amigas, eu sempre era mais pesada, né? Que é aí que entra que a gente descobre que realmente é a vida inteira, foi a vida inteira esse, né, esse sofrimento. E quando ele me olhou, eu vi que ele começou a olhar pro meu cabelo e ele disse: "Ah, eu não sei se tu já sabe sobre isso, mas o cabelo depois da bariátrica, ele cai, tem um período ali que o teu cabelo vai cair, tuas vitaminas, né, o corpo depois da bariátrica, ele absorve menos vitaminas e eu tenho, uma parceira que até, vocês, trabalhavam no mesmo prédio, o Eduardo acho que no 6º andar e a Jaque no 7º andar. 7º e 8º andar. E ele disse: "Eu vou te passar o contato dela para tu ver, quem sabe, tu vê alguma coisa para vocês cuidarem para esse teu cabelo não cair mais". Porque muita gente que aparecia, acho que para ti, tinha bastante. Quem tinha bastante cabelo talvez não era uma grande preocupação para aquele momento. Mas como a gente sabia que eu já tinha pouco, meu cabelo ia cair, ele até olhou, acredito que tu tem uma alopecia androgenética, então na bariátrica é uma coisa que a mulher se preocupa muito com o cabelo, é algo que deixa que é uma das coisas, acho que nem os dentes, assim, que tu olha pra pessoa e ele dá o brilho da mulher. É uma das coisas. E então, no mesmo dia, eu pensei, quer saber? Tô aqui, então já vou subir ali no 8º andar e vamos ver qual vai ser. E as gurias já me encaixaram ali no mesmo dia. E foi aí que eu conheci a Jaqueline e começou o meu processo com o cabelo, né? Que a gente começou a cuidar desde antes da cirurgia, desde a pré-cirurgia. E o cabelo da Bianca, realmente ela tinha outros processos metabólicos e hormonais que exigem um cuidado muito maior. Então a gente conseguiu organizar para hoje o cabelo dela, 7 meses pós-bariátrica, tá melhor do que o antes bariátrica. Impressionante, né? Impressionante. Então a gente começou esse cuidado, essa jornada, sabendo que o cabelo pós-cirurgia vai cair, né, doutor Eduardo? Não tem como a gente evitar a queda. O que a gente costuma fazer é melhorar a repilação. Então, vamos conversar um pouquinho sobre os efeitos fisiológicos da cirurgia bariátrica em relação ao cabelo. O que tu tem para nos dizer? Bom, primeiramente te agradecer, né, pela oportunidade de estarmos aqui conversando, levando informação de qualidade para quem está nos assistindo. Parabéns pelo teu espaço novo, pela clínica, tá chiquérrima, maravilhosa. Obrigada. É muito bacana a gente ter um espaço para a gente conversar e também receber os colegas, né? Bom, Jaque, Bianca, pessoal que tá com a gente aqui, a cirurgia bariátrica, ela tem vários e vários mitos, né? Então, eu digo que quando o paciente chega para mim, ele não acordou no primeiro dia pensando, vou fazer uma bariátrica. Ele chega lá como, às vezes, o último estágio, né? O último profissional que ele já procurou diversos nutricionistas, dietas, endócrino, tomou remédio. Então, é um processo onde eu costumo dizer que eu sou, às vezes, o último recurso do paciente, né? E ele tem um problema com obesidade e a gente tem um tratamento para ele. Como a bariátrica, ela é hoje o melhor tratamento que a gente tem para obesidade grave no mundo, né? A gente não tem discussão hoje quanto a isso, é o melhor tratamento. O que muito se fala, né? Os problemas que a bariátrica podem trazer. Então os pacientes chegam com essa questão de, bom, eu vou ficar com cara de doente, eu vou perder meus dentes, vou perder meus cabelos, né? E eu vejo que as mulheres, obviamente, né, se preocupam demais com isso e com toda a razão. Então o meu papel, além de cirurgião e além de trazer o tratamento realmente para a obesidade, é desmistificar todas essas questões que existem para a gente explicar o que acontece realmente. Então, pessoal, eu não queria dizer isso, né? Mas realmente o cabelo cai depois da bariátrica. Mas eu queria chamar a atenção que não é pela bariátrica em si.
é por todo o processo que esse paciente tá vivendo, tudo que está acontecendo ali no corpo dele. Eu gosto de frisar que qualquer procedimento ou qualquer processo de emagrecimento, ele invariavelmente vai ter um grau ou outro de queda de cabelo, né? Se a gente falar, eu acho que a gente não costuma dizer isso, mas o termo técnico, pessoal, para isso é eflúvio telógeno, né? Vocês não precisam decorar isso, mas é o que a gente costuma falar na parte técnica, a gente usa a queda de cabelo, né? Ele vai acontecer em qualquer processo de emagrecimento, de perda de peso, porque dentro da cirurgia vão acontecer algumas coisas. A perda de peso é uma delas, a menor ingesta de alimentos, calorias e proteínas, né? Lembra, Bianca? A gente fica com o estômago pequeno, a gente tem que fazer uma dieta restrita para esse paciente, principalmente no início, onde ele está se recuperando. E a alteração das vitaminas, que esse paciente, por ter obesidade, já tem uma certa alteração de vitaminas, a gente tem que estar muito focado, né, para diagnosticar se existe alguma coisa para mais ou a menos, e eu volto a frisar que a obesidade, geralmente os pacientes já têm problemas com vitaminas. Fora todos que a doutora Jaqueline falou, né, todo o processo metabólico hormonal que a Bianca relatou para nós, que era síndrome dos ovários policísticos, que é um problema de hormônio, né? Principalmente do metabolismo da insulina, né? A resistência que o paciente tem ali, a ação da insulina, que vai acarretar em diversas alterações no corpo. Então, se nós soubermos disso antes e nós nos prepararmos para tratar isso antes, eu ouso dizer que a gente pode, na grande maioria dos casos, prevenir e não ter este problema afetando de uma forma, como é que eu posso dizer, uma forma grave essa paciente. Costumo falar que a mulherada ela se preocupa demais com o cabelo, acho que o homem não nota, né, Jaque? Porque o fio é curtinho, né? Assim, tem a queda, mas não enxerga, talvez. Mais ou menos, vamos dizer que hoje o homem ele tá se permitindo se queixar do cabelo mais, entendeu? Mas realmente, e eu acho que é uma coisa bem importante a gente frisar que o problema da bariátrica são duas questões. Uma paciente que ela fizer só dieta, ela vai ter a queda de cabelo. Uma paciente que passar por um processo cirúrgico, qualquer processo cirúrgico, ela vai ter queda de cabelo. Então, tu vai passar por duas injúrias. Uma que é a restrição alimentar e outra que é um procedimento cirúrgico. Então, isso fica mais visível na bariátrica, então a gente consegue ver mais o paciente ter esse eflúvio, justamente porque são duas injúrias juntos, né? Exatamente. E eu gostaria de frisar, pessoal, para quem está nos assistindo em casa, que essa queda de cabelo pós-bariátrica, ela é temporária, né? Ela vai acontecer ali entre o 3º e o 6º mês, e ela costuma, né, melhorar, e o paciente... Acho que acontece tanta coisa boa na vida do paciente que ele vai não dando bola para aquilo, porque então, ela está perdendo peso, está melhorando a autoestima, está melhorando o corpo, está começando a já cultivar hábitos de exercício físico, uma boa alimentação, e o cabelo, quando vê, já está bom, né? É uma coisa muito, muito rápida que vai acontecer no momento que tem que acontecer, e nós não queríamos que acontecesse, mas faz parte do jogo. Doutor Eduardo, então me conta um pouquinho como é que é receber essas pacientes, como é que elas chegam no pós-consulta, como é que é a autoestima delas, como é que tu vê toda essa mudança acontecendo? Olha, Jaque, é muito legal, né? A Bianca tá aqui, que não me deixa mentir. Quando elas chegam para mim na consulta de retorno, elas estão com os olhinhos brilhando, né? E eu acho que depois de tantos anos sofrendo com uma doença, a gente vê que essa ferramenta que nós escolhemos está funcionando, está dando certo. É muito gratificante assim para mim como profissional, e os pacientes, geralmente a grande maioria das pacientes são mulheres hoje, né, quem procura bariátrica, mas elas relatam: doutor, eu faria tudo de novo. E Bianca, nos conta um pouquinho como é que está sendo para ti toda essa transformação, como é que isso está afetando na tua autoestima? Eu acho que é uma coisa que muita gente me pergunta, o que eu tenho para falar. Tem muita gente que me procura: o que tu fez, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei mais o que fazer. Pessoas principalmente que já tiveram filhos e depois fica mais difícil ainda voltar talvez para um peso, né, aceitável, e eu faria realmente tudo de novo. Muita gente fala: tu provavelmente teria feito muito antes. Eu acho que tudo tem que acontecer no tempo que tem que acontecer.
eu ter ido até a Giana, talvez foi o primeiro passo, ela, né, que me encaminhou para o Eduardo, e foi a minha virada de chave, realmente. A bariátrica, hoje eu sou outra pessoa. Quem me vê hoje olha para mim e diz que eu tenho uma luz que acho que estava apagada há muito tempo. Todos nós estamos vendo isso, né? Meu sorriso mudou, tudo mudou. E eu só tenho a agradecer por estar com os melhores hoje aqui, realmente. Vocês fazem parte da grande mudança da minha vida e eu não podia estar mais feliz. E realmente, assim, tu tá irradiando, assim, tá maravilhosa. E cabeluda, né? E cabeluda. Cabeluda. Então, Eduardo, me fala um pouquinho da multidisciplinaridade dos múltiplos profissionais que envolvem o tratamento da bariátrica hoje. Nós temos um time de vários profissionais para tratar e cuidar desse paciente que, como eu falei, não trabalho sozinho, né? Além de mim, cirurgião, nós temos nutricionistas, psicólogas, psiquiatras, endocrinologistas, dermatologistas. Todos esses profissionais vão estar aí ajudando o paciente na jornada dele, no combate à obesidade, no tratamento que ele está passando, para ele ter realmente os melhores desfechos, né? E aí, Bianca, como é que tu se sentiu fazendo parte desse conjunto todo? Tu passou por avaliações, como é que tu te sentiu em relação a isso? Eu acho que traz segurança. Eu acho que tudo isso traz segurança, tu se sente amparado, porque realmente o que o Eduardo falou antes, a bariátrica não é o primeiro passo. Normalmente na vida da pessoa obesa, a bariátrica é a última tentativa. E por estar ali, e parece que é como se eles fossem te segurar caso tu fosse cair. Então, se, por exemplo, o cabelo vai cair, a gente vai dar um jeito, tu vai passar por isso. Tu vai ter vontade de comer, vamos dizer, é por isso que a nutricionista tá ali. Ela é a psicóloga também. Muitas das vezes que eu procurei a psicóloga, às vezes não era nem por coisas minhas, não era nem pela bariátrica, era por pessoas que já fizeram bariátrica ou pessoas de fora dizendo coisas ruins sobre a cirurgia ou coisas ruins do que seria depois. Lembra que a gente conversou algumas vezes que eu te dizia, você só pode se comparar com você mesmo, né? Não adianta se comparar com os outros e o que entrar por aqui, sai por aqui. Né? Muita gente fala muitos mitos, né, sobre a cirurgia bariátrica. A queda de cabelo é um grande mito. Não, a queda de cabelo, a pele que cai... perder os dentes, a cara do doente, tudo. Né? São coisas que eu acho... mais vai poder ter uma vida normal. Eu acho que a bariátrica antiga, esse tratamento antigo, né, que por muitos anos se passou essa ideia de que era um problema, né, que você ia trocar uma doença por outra. Hoje a gente conhece a cirurgia bariátrica, a gente conhece tratamentos de emagrecimento, a gente sabe o que pode acontecer e é justamente por isso que a gente trabalha em equipe, né, Jaque? Para a gente já se adiantar e prevenir as coisas. A Bianca é um exemplo maravilhoso disso, que a gente se adiantou nessa questão de tratamento do cabelo, quando a gente tinha identificado isso antes da cirurgia. E hoje o teu resultado, né, Bianca, a Jaque está aqui também, ele é muito legal, porque a gente vê que é uma paciente que o tratamento funciona. Se você ela tá magra, linda, cabeluda, o rosto perfeito. Tipo, não tem aquele estereótipo. Exato, de bater o olho, fez bariátrica, né? Então, a gente é importante o paciente que ele vai tomar essa decisão da bariátrica saber que os resultados vão ser maravilhosos para ele. Hoje a Bianca, posso falar, ela tá falando em engravidar, tá falando em ter uma vida normal que muitas vezes antes não tinha isso. Então não é só uma cirurgia para perda de peso, é uma cirurgia que mexe com o metabolismo, que mexe com a parte hormonal. Então melhora muito a autoestima e acaba devolvendo para os pacientes possibilidades que muitas vezes eles não tinham. Então, a gente mexendo na parte endocrinológica, que nem acontece muitas vezes com a bariátrica, a paciente sai de uma infertilidade para uma fertilidade, né? A Bianca tinha um problema com o ovário policístico, né? E eu, se eu não me engano, eu conversei contigo na primeira consulta, eu te falei, né? Você vai melhorar disso. Você vai melhorar dessas questões do ovário policístico também. E hoje eu acho que tá
notando já essas questões no teu corpo, né? Tudo. Eu não tenho 1 centímetro da minha vida que não tenha melhorado depois da bariátrica. Nada. Não tenho nada que eu tenha para reclamar, nada mesmo. E tudo melhorou. Meus exames todos melhoraram. Provavelmente eu já estou ovulando, coisa que nunca aconteceu na minha vida. Eu coloquei o DIU com a Giana, né? Eu sempre usei anticoncepcional, que ali foi o meu primeiro choque, que eu teria que parar o anticoncepcional. O anticoncepcional era o que me segurava. Ele segurava meu cabelo, ele segurava a oleosidade da pele, as espinhas, e ali foi o meu primeiro choque. Então todo o meu processo de bariátrica, tudo que eu sofri foi pensando no que eu iria ou poderia perder. E no final eu não perdi nada. Eu ganhei tudo, minha pele tá maravilhosa, meu cabelo, eu tenho mais cabelo do que antes da cirurgia. Tudo melhorou. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que a gente tá aqui, né? Vou tomar um pouquinho da entrevista da Jaque. Fica à vontade. Eu acho incrível, né? Quando a gente consegue bolar e tratar esse paciente já prevenindo os problemas da bariátrica, eu acho que o grande problema, ouso dizer como cirurgião, que é a perda de massa muscular, né? A perda de proteína corporal. Se a gente consegue já desde antes prevenir, os resultados são muito melhores depois. Eu queria te perguntar o que eu falo para todas as minhas pacientes, eu pergunto, né? Quando as pessoas te enxergam assim, o pessoal não diz que tu fez uma bariátrica, né? Você sempre te pergunta, mas o que tu fez? O que aconteceu? Como é que é isso assim para ti? Não acreditam porque tem, acho que aquele paradigma, né? Isso que a Jaque falou, esse estereótipo do estereótipo, paciente bariátrico, né? Porque as pessoas têm o estereótipo de que a pessoa que faz bariátrica fica careca, não é nem cai cabelo, que ficaria careca, e que o rosto cairia, ficaria... Eu não sei... Ninguém acredita. Se eu falo... Se a pessoa me viu há anos atrás e me vê hoje, ela não acredita que eu fiz bariátrica. Porque faz 7 meses que eu fiz e só sabem que eu fiz porque a perda de peso foi muito grande. E eu perdi 54 quilos. Tudo isso? Em todo o processo em todo o processo. Parabéns. Já. E meu rosto... Tá, eu acho que eu tô, mais jovem, né? Tô muito melhor que antes. Eu tô mais jovem que antes. Tem alguns segredinhos no rosto, né? Mas... que acho que a Jaqueline depois conta pra vocês. E eu acho que isso é muito legal porque eu, como cirurgião, tenho aquela visão do ogro, né? O pessoal, o cirurgião vai cortar os pacientes, operar os pacientes. E quando a gente trabalha em equipe, a gente trabalha em conjunto, né? Já que com o dermatologista, com o especialista em pele, em cabelo, vocês conseguem somar e trazer esses segredinhos que fogem às vezes do nosso dia a dia, né? Sim, e eu vejo assim, ó, o paciente ele vai passar por um procedimento de cirurgia bariátrica, ele tem que pensar no todo. Então ele já tem que prevenir a pele, já tem que colocar ali vamos dizer assim, na reserva financeira dele o tratamento para o cabelo, o tratamento para a pele. Por quê? Porque daí os resultados, tudo vai melhorar. A gente faz bioestimulador de várias maneiras, com aparelhos, com injetáveis, e aí tu consegue manter o rosto do paciente com características originais, vamos dizer assim. Sim. Não muda. Se a Bianca pegar uma foto dela quando ela tinha 14, 15 anos, provavelmente ela vai ter mais ou menos a mesma estrutura que ela tem agora. Um rosto alongado, bonito, delineado. Pode ver, ela não ficou com nada que possa suspeitar que ela tinha uma obesidade. Por quê? Porque a gente teve um cuidado, a gente começou a cuidar da parte facial, pescoço e colo dela desde o primeiro momento, desde que o Eduardo disse tá liberada, a gente já começou. Então isso é importante, porque muitas vezes as pessoas elas buscam a cirurgia bariátrica, vai lá, fez a cirurgia e resolveu. Não, tem outras coisas que precisam ser mantidas e melhoradas, né? Então tudo isso é um conjunto multidisciplinar. Mesma coisa a cabeça da pessoa, ela vai modificar os hábitos, e é difícil modificar os hábitos. É a parte mais difícil, né? Que é a gente mudar os nossos hábitos. Então, não adianta tu só ir lá fazer a cirurgia. A equipe multidisciplinar é importantíssima, porque aí tu vai dar a qualidade que o paciente precisa. E a Bianca tá maravilhosa. E a decisão da bariátrica é o primeiro passo para uma vida nova. Eu acho que tudo começa a partir da decisão de fazer a cirurgia e tudo precisa mudar depois dali. Não, a cirurgia, ela não te entrega tudo numa bandeja. Não vou dizer que é fácil, mas é a melhor coisa que eu poderia ter escolhido para mim. Eu uso uma frase com os meus pacientes no consultório que eu digo, né? A gente está prestes a comprar uma Ferrari.
o melhor tratamento que nós teríamos, né, comparando a um carrão, uma Ferrari. Sim. Agora a gente tem que, antes de comprar, aprender a dirigir, fazer um test drive, entender como que funciona uma Ferrari. Porque senão não faz sentido nenhum tu comprar esse carro se tu não sabe dirigi-lo, né? Então, parabéns, Bianca. Eu fico muito feliz como teu cirurgião, teu médico, ter me escolhido, os resultados que tu vem conseguindo, né? Acredito que a Jaque da mesma forma, né? É impressionante. A gente tá super orgulhosa. Impressionante. É que os nossos pacientes são um pouco filhos nossos, tá? Agora tu vai ter tua bebezinha, tu vai ver, são um pouco filhos nossos. Quando a gente vê a evolução positiva, tudo certinho, o teminha de casa 100%. E o nosso trabalho, ele continua, né? Porque você provavelmente vai falar para outra pessoa que te encontra, mas o que tu fez? Como é que você está tão bem? Tu vai falar, olha, procura pelo Eduardo, procura pela Jaqueline, eles vão poder te ajudar, né? É aí que o nosso trabalho continua. Eu acho que o mais bacana é que todo mundo sai ganhando. Sim, né? sim. Já passei o contato de vocês. Já tem gente em processo com o Eduardo, que foi indicação minha, e já passei o contato da Jaque também. Que legal, que Então, legal. tá. O mote da clínica é faça do mundo o seu. Para ti, Eduardo, o que é fazer do mundo o seu? É uma pergunta bem difícil, não estava preparado para ela, mas eu acho que é fazer alguma coisa que tenha sentido na nossa vida, né? E hoje o que faz sentido para mim é recuperar a autoestima dos meus pacientes, né? Quando o pessoal me procura, eles já me procuram muito machucados, né? É um processo que já vem há anos desgastando, de muita tentativa e frustração. E quando eu consigo resgatar essa vidinha ali que estava só sobrevivendo e fazer viver de novo, eu acho que isso não tem preço. Quando a gente consegue resgatar a autoestima das pacientes, né? Principalmente eu vejo muito isso com as mulheres, né? Elas estão presas num casulo e elas conseguem virar uma borboleta e voar de novo, eu acho que aquilo ali não tem dinheiro que pague, né? Muito bem. E para ti, Bianca, o que é fazer do mundo o seu? Eu acho que fazia tempo que eu nem pensava muito nisso. Eu me sinto uma nova pessoa hoje e com vontade de viver, com vontade de sair, vontade de me cuidar, de comprar roupa nova, de me maquiar, de escolher minha roupa, não da roupa me escolher. E hoje eu tô muito mais motivada para viver minha vida, viver meu casamento, viver meu trabalho. Não tinha outra escolha melhor para eu ter feito na minha vida. E só agradecer mais uma vez a vocês dois, que são pedaços dessa minha mudança. E eu sou muito grata realmente a vocês. Então, eu quero agradecer a Bianca e o Eduardo pelo tempo de vocês e por a gente poder falar para as pacientes e para os pacientes que estão procurando muitas vezes a alternativa para saber que tem um porto seguro, tem locais aqui em Santa Maria que estão dispostos a realmente modificar a vida das pessoas, né? E quem tem dúvida, alguma dúvida sobre fazer ou não bariátrica, podem entrar em contato com a clínica do Dr. Eduardo Tausen, podem procurar a Bianca no Instagram, agora vou colocar a Bianca numa saia justa. Mas é interessante a gente conversar com pessoas que fizeram o processo para a gente se sentir seguro realmente. Muito obrigada pela participação de vocês. Agradece. A gente que agradece. Fico muito feliz de poder dissipar um pouco do nosso conteúdo, né? Vamos lá, acho que a nossa missão é essa, né?